Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco aí no aplicativo? Ele tá no aplicativo ou tá no celular? No aplicativo? No Skype, né? Tá no Skype o Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Aí, bacana. Como é que você tá de pandemia, Emerson? Eu tô aqui hoje falando dos estúdios da Rádio Trianon, né? Voltando aqui a ocupar o meu posto, porque a diretoria... Hã? Oi? Bacana, hein? Bacana, hein? A diretoria pediu urgência aqui no meu retorno, porque a audiência da rádio estava caindo e, consequentemente, eu já percebi aqui que aumentou bastante. Nós estávamos... Aumentou 0,01% aqui na audiência, viu, o Emerson W. Dias? Estamos bombando aqui. É que 0,01 de 1 bilhão de pessoas é pra gente pra caramba, né, Renato? Essa foi boa. Muito obrigado pela parte que me toca. Olha só, Emerson, o que você traz pra nós nesta segunda-feira? Hoje eu vou falar sobre vítimas abstratas. Vamos lá. Bom, seguinte, quando a gente fala, né, eu tenho ouvido muito, né, essa já é uma expressão já um tanto quanto até antiga, essa questão do Black Lives Matter, né, vidas negras importam, ou vidas pretas importam, como as pessoas às vezes traduzem, e ela acaba sendo uma frase, né, e você não dá muita, acaba no dia a dia, isso acaba se perdendo um pouco. Mas quando você fala George Floyd, né, um cidadão de 46 anos, morador do lugar X, etc., você tira a vítima. Por exemplo, quando você diz assim, olha, ajudem as crianças pobres da Venezuela, né, doe R$5, por exemplo. Quem são as crianças pobres da Venezuela? Né? Elas não têm um rosto, então elas são vítimas abstratas. Uhum. Mas quando você fala, ajude Karen, né, uma menina de 7 anos que mora em Caracas, né, filha de fulano e ciclana, você tira, tira a parte abstrata da vítima e você identifica. E isso é muito importante no sentido de conscientização das pessoas para o problema, né? Porque quando você trata de vítimas abstratas, parece que não dói, né? Parece que não tem um rosto, né? Uhum. Isso pode ser qualquer coisa. E quando você põe nome, isso muda. E esse fenômeno é um fenômeno que eu observo agora, por conta dessa questão aí da morte, do assassinato, né? Do George Floyd lá nos Estados Unidos, e também esse caso que teve aqui no Brasil, em Recife, do menino Miguel, que caiu, né, de uma altura de 35 metros, de um prédio no Recife e veio a falecer. Então, quer dizer, eu vejo esse negócio das vítimas abstratas. A gente tem que tentar tirar o máximo possível essas vítimas dessa abstração e tentar trazer de fato nomes, né, e histórias, porque eu acho que isso de fato humaniza. E por que eu estou falando de vítimas abstratas também? É porque, Renato, na quinta-feira saiu uma pesquisa do Renato Santos, que é um amigo meu, saiu no noticiário dizendo que metade dos brasileiros tolera o assédio moral e sexual no trabalho. Ele fez uma pesquisa, levantou isso e mostra que metade dos brasileiros tolera o assédio moral e sexual no 50% trabalho. das pessoas toleram. 50% toleram. Isso essa pesquisa é Brasil ou é... Brasil. E por que isso? Porque tem a ver com as vítimas abstratas. Quando você fala que mulheres sofrem assédio, é uma coisa abstrata. Quando você diz, olha, fulana de idade X, que tinha profissão Y, casada com fulano ou, né, com a ciclana, que morava no bairro tal, ou seja, você dá nome à vítima, ela ganha muito mais força. E quando você olha as estatísticas, Renato, é absurdo a quantidade de você pensar a quantidade de vidas que são tiradas no Brasil, e quando você olha a coloração da pele, e você vê que a maioria de fato são negros, é assustador, né? Então eu acho que a gente deveria parar de fato de tratar as vítimas de formas abstratas e tratá-las por nome e sobrenome, né? Como fez, por exemplo, lá nos Estados Unidos, toda essa revolta que surgiu por conta do George Floyd.
E o George Floyd não é o único negro que foi assassinado pela polícia, enfim. Mas quando você dá nome, sobrenome, histórias, as coisas ganham muito mais repercussão, muito mais relevância, né? E eu acho que tem um pouco a ver essas duas situações, do menino Miguel, do George Floyd, com essa pesquisa de que os brasileiros são tolerantes ao assédio moral e sexual no trabalho. Porque eu acho que a gente é tolerante nisso e a gente é também tolerante muito, muito, muito no racismo que é estrutural nesse país, né? Então eu acho que a gente tem que começar a dar nome às coisas para que talvez, de fato, as coisas comecem, de alguma forma, a melhorar, né? Porque não é possível essa abstração das vítimas num país que mata tanta gente de pele escura, né? Eu completaria aí, viu, Emerson, pelo que você está dizendo, o seguinte, como você disse, a questão da pesquisa, né? Eu acho que é um traço que demonstra um traço cultural do povo brasileiro, assim como se você fizer uma pesquisa nos Estados Unidos, isso você vai muito, por exemplo, você precisa verificar as camadas sociais que participam dessa pesquisa também, porque se você pegar camadas sociais, por exemplo, Estados Unidos, essa questão da morte de negros por policiais é um negócio absurdo, é um negócio que coloca o negro americano numa situação de absoluta vulnerabilidade nas mãos dos policiais. Os negros nas mãos dos policiais nos Estados Unidos são absolutamente nada. Se você pegar, eu estou assistindo um documentário na Netflix, já assisti vários documentários ligados a esse tema na Netflix, que são de arrepiar, assim, o que eles fazem. Tem uma prisão nos Estados Unidos que chama Rikers Island, onde é uma das piores prisões, um dos piores sistemas carcerários do mundo, justamente onde contém lá negros vamos dizer, situação, e tem a situação também socioeconômica muito baixa, né? Isso também colabora bastante. Eu acredito que a situação econômica favorece bastante tudo isso. Então, como eu estou dizendo, Emerson, acho que mostra um traço cultural. Se você fizer, e isso seria importante, por exemplo, os Estados Unidos começarem fazendo um trabalho dentro das corporações policiais, por exemplo. Porque, para eles, eu acredito que haja, inclusive, ali uma certa competição entre quem pega mais negro nas ruas dos Estados Unidos. Ainda existe um preconceito, porque isso que nós vimos aí do George Floyd vamos dizer, é o que saiu agora, né, na mídia. Mas tem muita coisa que não sai na mídia, tem muita coisa que fica escondida. E a gente sabe que as coisas são assim. E aqui no Brasil é a mesma coisa, como você disse, né? Essa pesquisa que você trouxe mostra também um traço cultural do brasileiro que muitas vezes tem, por exemplo, o machismo e aí você está falando, por exemplo, de assédio sexual, né? Acredito que um número ínfimo, mas ínfimo mesmo, de, vamos dizer, chefes de cargos de chefia são, por exemplo, banidos do mercado de trabalho por causa de um assédio sexual. Acho que quase que não existe isso. O cara conta, a gente sabe disso, né? Porque, afinal de contas, infelizmente, às vezes é papo, inclusive, de roda de homens, né? Eu cantei a fulana, eu saí com fiz e aconteci. Enfim, e isso é contado com muita, vamos dizer, o cara conta como se ele fosse o triunfo da vida dele, né? Exato, Né? Então, inclusive na pesquisa fala isso, né? Que as pessoas justificam como se muitas vezes a mulher estivesse dando bola, né? Isso, exatamente. Não, porque ela vinha trabalhar. Porque ela vinha trabalhar de mini saia, ela vinha com decote assim, assado. Então ela pediu pra eu cantar ela, né? Ela pediu pra eu dar em cima dela, né? Enfim, o traço cultural. Para você mudar, eu acho que essas pesquisas são importantíssimas para quê, inclusive, Emerson? Já que você está trazendo, né? Para os governos, para as ONGs, para os organismos aí que trabalham nessas áreas, fazerem trabalhos de conscientização, né? Eu acho que as coisas vêm mudando com as novas gerações, mas ainda tem um traço muito forte em todos esses aspectos que você trouxe aí. Sim, e você falou, né, de classes sociais, enfim, daí você me lembrou, Renato, eu não ia falar disso, mas você me lembrou, porque na semana passada também saiu uma outra pesquisa, essa do pessoal do Instituto Locomotiva, mostrando que 1/3 das classes A e B no Brasil
pediram auxílio emergencial do governo. Aham. E aí você fala assim, então quer dizer que os caras perderam renda? Não, quando você vai investigar os casos, as pessoas omitiram a renda na hora de declarar a necessidade para o auxílio e receberam auxílio. E aí você pergunta o seguinte, né? O que uma pessoa de classe A e B leva de vantagem ao receber R$600 do governo? Sabe qual é a justificativa que eles deram, Renato? A maioria das pessoas? Eles disseram o seguinte: sempre paguei impostos e nunca tive nada em troca do governo. Ou seja, eles justificam que eles pegaram dinheiro não por uma necessidade real financeira, mas porque eles estão racionalizando no sentido de achar que eles têm direito, já que eles pagam todos os impostos. Quando o auxílio, na realidade, é para pessoas que não têm renda, que perderam sua renda, e para conseguir ficar aí, sei lá, 2, 3 meses, que seria o tempo estimado, que eles não teriam renda por conta do isolamento social e do provável lockdown, né? Ou seja, quando você tem um país que 1/3 da classe A e B, que é dita a elite econômica do país, que deveria ditar, no sentido de tendência, os comportamentos, e você tem esse tipo de pesquisa apontando essa situação de fraude, né? Porque isso aqui não tem no outro nome, senão fraude. Não me estranha que você veja metade dos brasileiros, né, tolerando assédio moral e sexual no trabalho e sendo conivente com o racismo. Por isso que a gente não pode ter mais vítimas abstratas. A gente precisa dar nome e sobrenome para essas pessoas, porque dando nome e sobrenome, aí aparece, né? Quando entra na estatística, aí é mais um caso, né? Foi só mais um que morreu mesmo esse fim de semana. Sem dúvida. Qual que é a frase do dia, Emerson? Renato, a frase eu adaptei, porque a frase é: quando as emoções não te deixam ver, use as estatísticas. Eu adaptei essa frase porque eu tirei o emoções e coloquei o seguinte: quando os preconceitos ou a ignorância não te deixam ver, use as estatísticas. Bacana, muito bom. É isso aí, até porque demonstra claramente, né, um posicionamento, e quando a estatística é bem feita, né, a pesquisa mostra, identifica, né, tudo isso que a gente comentou agora, por exemplo, vira uma base de dados científica, inclusive, né? Dá para você trabalhar com várias frentes aí nesse aspecto. Tá certo, Emerson? Exatamente. Antes de você falar aí os contatos, eu vou falar aqui que o César Carlos tá mandando um abraço pro inigualável Emerson WD. Esse sabe muito, tá dizendo aqui o César Carlos. Um outro abraço pro César Carlos. Tá, olha, moral, hein? Inigualável. Inigualável. Bacana. E quais são os seus contatos aí, ô Emerson W. Dias? O site é oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, eu te aguardo aqui segunda-feira que vem com mais um Momento O Inédito Viável. Até segunda, Renato. Valeu!